Muito bem, gente. Vamos terminar a lei de terrorismo? Falta pouca coisa agora, tá? Então, para terminar, gente, vamos ver alguns outros crimezinhos que vão aparecer aqui para nós, tá? Então, no artigo 3º, a gente vai ter aqui o crime de organização terrorista, né? Que vai dizer mais ou menos o seguinte, o artigo 3º: promover, constituir, integrar ou prestar auxílio à organização terrorista. Muito bem. Qual que é o grande problema aqui? Não sei se vocês repararam, né? Mas qual que é a dificuldade que a gente encontra aqui nesse ponto? É que a lei, em momento algum, nos fala o que é uma organização terrorista. Esse que é o grande problema. Esse que é o grande inconveniente que vai aparecer aqui para nós, né? Nós simplesmente não sabemos o que é uma organização terrorista. Então, eu diria que no limite, né, esse tipo penal se aproxima até da inconstitucionalidade. Porque não pode, né, ter um tipo penal totalmente vago que não explica o que é e tampouco tem algum complemento, né? A gente nem pode dizer que é uma norma penal em branco porque não está escrito em nenhum outro lugar o que é uma organização terrorista, tá? Porém, apesar disso, né, a gente vai ter doutrinadores que vão dizer que esse tipo penal vale, né, e que organização terrorista seria, para fins aqui desse artigo, a mesma coisa que uma organização criminosa, né? Então, não sei se vocês lembram, a gente vai falar depois sobre isso com mais detalhes, né, mas organização criminosa tem que ter no mínimo 4 pessoas, né, com a intenção de praticar crimes muito graves ou com um elemento internacional, né, a gente volta a falar sobre isso, tá? Que é uma solução que não me parece das mais corretas do ponto de vista técnico, né, muito embora venha sendo adotada, e também nos cria aqui algum problema, né, porque você integrar uma organização criminosa já é crime previsto lá pela lei das organizações criminosas. Então como é que faz? Vai ser os dois crimes? Vai ser bis in idem? Vai ser um, vai ser o outro? Né? Joga a moedinha para cima, se der cara é um, se der coroa é outro? Não pode ser assim, né, gente? Você está chegando aqui numa situação que beira até o ridículo, né? Não poderia ser dessa forma que aconteceria aqui a questão, tá? Então, fica aqui o questionamento para vocês, né? O fato de esse tipo penal não estar bem redigido, né? Deveria conceituar exatamente o que é uma organização terrorista, o que acaba não acontecendo, tá bom? Bom, no artigo 5º, a gente vai ter um outro crime também esquisito, né? Eu deixei para a segunda parte da aula as coisas esquisitas que aparecem aqui. Então o que vai ter no artigo 5º, né? É uma punição de atos preparatórios. Então é o crime aqui de preparação de terrorismo, né? Então vai estar previsto aqui em suma nesse artigo, né, que quando eu tenho a prática de atos preparatórios, né, visando práticas terroristas, nós teríamos aqui uma punição, tá? E essa punição seria a pena do crime de terrorismo consumada, né, reduzida de 1/4 até a metade. Seria essa a ideia, tá? Então aqui, de novo, vários problemas, né? Nem sempre o legislador acerta, nem sempre o legislador é feliz. Porque veja, o que vai acontecer aqui, olha? Primeira coisa, né? A gente aprende, desde lá do 1º, 2º ano de faculdade, que não é possível punir atos preparatórios, né? Então os atos preparatórios não são puníveis, né? Então a gente vai ter alguns casos em que vai punir atos preparatórios, né? Por exemplo, né, associação criminosa, a própria organização criminosa, às vezes porte ilegal de arma, né? Mas o que é interessante que a gente note, né? Tudo isso não são bem atos preparatórios, né? São crimes autônomos, crimes previstos em outros tipos penais. Aqui não, aqui ele está falando expressamente que vai punir ato preparatório, o que já é esquisito, tá? Já é uma coisa estranha. E de novo, gente, esse tipo penal aqui sofre de falta de clareza, porque falta explicar, né? O que é um ato preparatório? Nesse caso aqui, o que seria um ato preparatório, né? Então, vocês sabem que já tem aquela baita discussão, vocês estudaram lá no Direito Penal 1, da distinção que existe entre ato preparatório e ato de execução, né? Já tem uma certa dificuldade aqui por conta disso. E aí vem o legislador e fala que vai punir ato preparatório. Fica pior ainda, né? Vai ficando cada vez mais difícil, cada vez mais complicada a situação aqui, tá? Então, é complicado isso. Depois, no parágrafo 1º, a gente vai ter aqui algumas formas equiparadas, algumas figuras equiparadas, tá? Então, ele vai falar aqui em recrutar, organizar, transportar ou municiar pessoas que vão viajar para o exterior,
né, fornecer ou receber tratamento, treinamento, né, terrorista em outros países. Então que é uma coisa que aqui já acaba fugindo um pouco da realidade brasileira, né, que no Brasil não é tão comum a gente ter esse terrorismo internacional, né, mesmo terrorismo não é algo tão corriqueiro aqui, muito embora exista, né, e é legítima a preocupação da lei, mas se você for pensar lá no contexto que essa lei foi editada, né, comentei com vocês que foi na época da Olimpíada no Rio de Janeiro, faz sentido que exista essa preocupação, né, faz sentido que o legislador tenha optado por esse caminho, tá? Então a gente vai ter aqui também isso como forma equiparada. E no parágrafo 2º ele faz ainda uma exceçãozinha, né, que vai deixar mais confuso ainda, né? Eu mesmo, quando estava estudando isso aqui, eu tive que ler umas 3 vezes esse parágrafo 2º, né, combinado com o parágrafo 1º, para entender exatamente o que estava sendo proibido, né, porque não ficou claro o que a gente estava proibindo aqui nesse caso. O que ele vai falar aqui, né, que eu disse para vocês que nos casos aqui de preparação de terrorismo, né, no caput, e também aqui na forma equiparada, em princípio, qual seria a pena? É a pena do crime consumado reduzida de 1/4 até metade, né? Essa é a regra geral. Aí o parágrafo 2º vai prever uma regra mais benéfica, né, em relação ao parágrafo 1º, que vai dizer assim, ó, que se não for uma situação de treinamento ou de viagem internacional, né, aí a pena vai ser menor, vai reduzir de metade a 2/3, tá? Então, portanto, você vai ter no caput, né, reduz a pena de 1/4 a metade, e no parágrafo 1º, todas as outras condutas, né, com exceção de treinar e viajar, reduz de metade a 2/3, tá? Então, não sei se eu consegui ser claro, né, mas é assim que funciona, essa é a regrinha que vai aparecer aqui para vocês, certo? Próximo crime, artigo 6º. Financiamento ao terrorismo, né, e as organizações terroristas, tá? Então aqui, gente, vocês podem anotar aí se quiserem, acho que fica mais fácil vocês entenderem assim. A gente está falando de um crime que é extremamente parecido com o crime de financiamento ao tráfico de drogas. Então vocês vão lembrar, naquele saudoso tempo que a gente se encontrava presencialmente, né, que eu conversei com vocês sobre a lei de drogas e falei para vocês, né, que haveria lá um crime de financiamento ao tráfico de drogas. E que esse crime é o crime que tem a pena mais alta da lei de drogas, porque financiar o tráfico acaba sendo muito perigoso, né? O tráfico só existe porque tem muito dinheiro por trás. Conversamos sobre tudo isso lá naquela ocasião, tá? Então aqui é mais ou menos a mesma coisa, né? A pessoa que financia uma organização terrorista, né, que financia algum tipo de terrorismo, está realizando uma conduta que é altamente reprovável, né, uma conduta que não deveria acontecer, e por isso vai estar sujeito aqui às penas desse crime, que também, exatamente como a associação financiamento ao tráfico, que nós vimos, também vai acabar sendo uma exceção à teoria monista. E por que exceção à teoria monista? Porque aqui, gente, vocês vão ver que, assim, normalmente, né, quando você financia um crime praticado por outra pessoa, você se torna partícipe do crime do outro, né? Então você vai ter aquela situação do concurso de agentes, todo mundo vai ser responsabilizado pelo mesmo crime, nos termos da teoria monista. Aqui não, tá? Então aqui, quem tem a organização terrorista, quem faz o terrorismo, responde por terrorismo, né, ou por organização terrorista. E quem financia, responde aqui por financiamento ao terrorismo ou a organização terrorista, tá? Então é a mesma coisa que financiamento ao tráfico de drogas, sem nenhuma novidade, tá? Continuando as regrinhas estranhas, vocês estão vendo que nessa segunda parte da lei de terrorismo aqui, né, só tem regras estranhas, só tem coisas esquisitas para falar para vocês. A gente vai ter aqui, gente, o artigo 10, tá? Que vai mudar a regra do artigo 15 do Código Penal, tá? Bom, aí vocês devem estar pensando, meu Deus, o que será que diz o artigo 15 do Código Penal? Vocês sabem, não pelo número, mas vocês sabem qual que é a regra, eu vou contar para vocês. O artigo 15 é aquele que fala da desistência voluntária, né, do arrependimento eficaz. Então é aquela situação que a pessoa está cometendo o crime e acaba desistindo, né, no meio do crime, por alguma razão, né? Então desiste voluntariamente, né, não é tentativa, ele desistiu. Então, por exemplo, né, eu resolvo entrar na casa de um civilista, vocês sabem que civilista é cheio da grana, né, a gente não é como imperialista que é pé rapado, né, civilista tem dinheiro. Então eu entro lá na casa do civilista com o objetivo de pegar lá as barras de ouro, né, que tem lá debaixo da cama dele. E aí, quando eu estou lá dentro, né, já entrei na casa dele,
eu vejo que ele tem lá um porta-retratos, lá em cima do criado mudo dele, nós dois abraçados e dizendo assim, meu melhor amigo. E eu falo, não tenho coragem, não vou fazer isso. Então, gente, quando eu faço isso, né, quando eu pego e vou embora, né, sem levar o ouro, eu cometi aqui desistência, né? Eu desisti de cometer o crime. E daí, pelo artigo 15, o que vai acontecer? Eu vou ser responsabilizado apenas pelos atos efetivamente praticados. Então, no caso, né, nesse exemplo que eu dei, qual foi o único ato delitivo que eu pratiquei até o momento? Foi uma violação do domicílio, né? Porque eu não cheguei a pegar o ouro. Então, eu vou ser responsabilizado apenas pela violação do domicílio. Essa vai ser a minha responsabilidade. E, gente, se nem iniciei a execução, pela regra geral do Código Penal, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Então, digamos, né, vamos imaginar, por exemplo, que esse perigosíssimo pincel atômico aqui seja uma faca. Então eu estou indo para esfaquear a pessoa, vou esfaquear. Aí quando eu estou chegando para esfaquear, eu falo, não, desisti. Então o que aconteceu? Nada, né? A gente não teve aqui nenhum tipo de responsabilidade porque não aconteceu nada, né? Teria que haver pelo menos uma lesão corporal para eu poder ser responsabilizado aqui nesse caso, né? Então, gente, veja, a regra geral lá no Código Penal é essa, né? Eu vou ter a responsabilidade se eu iniciar a execução, e aí apenas pelos atos praticados. Mas aí vem a lei do terrorismo aqui, e vai inventar uma coisa diferente. Ele vai dizer o seguinte, que aqui nesse caso, né, se houver desistência, os atos preparatórios são puníveis também. Tá? Então na mesma linha daquele crime de preparação no terrorismo, né? Então você vai ter aqui a possibilidade de punição dos atos preparatórios, que de novo é uma coisa que soa muito estranha dentro da teoria tradicional, né? Teoria que a gente está acostumado em direito penal, tá bom? Bom, no artigo 11 tem uma outra regra que é polêmica, tá? Então o que vai dizer o artigo 11? Que tudo que diz respeito aqui a terrorismo seria de competência da Justiça Federal, tá? Então a lei fala isso expressamente. Ela falou em terrorismo, temos aqui competência da Justiça Federal. Bom, até aí tudo bem, né? À primeira vista parece que é só uma daquelas regrinhas que serve para a gente errar na segunda fase da OAB, né? Então vocês aí que vão fazer a segunda fase da OAB, espero que em breve, né? Porque nessas alturas nem sabemos quando vai ser. Lembrar essa regrinha para não mandar para estadual e não errar, né? Mas não, gente, a vida não é tão simples, né? Então qual que é o problema que tem aqui? Tem entendimento, muito embora a lei fale que a competência é da Justiça Federal, nós vamos ter aqui entendimento dizendo que não, que isso aqui é incompetência da Justiça Estadual, diferentemente do que diz a lei, tá? E por que seria isso? Porque o bem jurídico aqui é a paz pública, e a paz pública não seria um interesse federal, então, portanto, não deveria ir para a Justiça Federal, de modo que esse artigo 11 seria inconstitucional, né? Traria uma regra errada. Então vocês vejam que maravilha, né? Que delícia, muito bom que seja assim, tá? Última regrinha, última coisa. Também aqui falando muito rapidamente para vocês um pouquinho de processo penal, né? Então vocês estudaram lá em processo penal as prisões cautelares que existem, né? Basicamente flagrante, preventiva e temporária. A temporária, vocês viram que a lei que trata da prisão temporária traz um rol dos crimes em que vai ser possível essa prisão. Ou em outras palavras, não é todo crime que está sujeito à prisão temporária. Eu vou precisar aí que seja algum daqueles crimes que aparece lá naquele rol, né? Aí você vai ter a possibilidade de prisão temporária, tá? Então, qual foi a novidade que trouxe aqui a lei do terrorismo? Que todos os crimes previstos nessa lei podem ter prisão temporária, tá? Então, na realidade, eles acrescentaram, né, àquele rol da lei da prisão temporária todos esses crimes que nós estudamos aqui, tá? Então, todos eles estão sujeitos aqui também à prisão temporária, né, conforme eu acabei de explicar para vocês. Tudo bem, gente? Então, é isso. Graças a Deus, terminamos o terrorismo. Não percam na sequência o próximo assunto. Muito obrigado e até lá!